Deus. E hoje nós vamos continuar meditando nesse tema, e eu quero ler aqui o Salmo de número 127 para a nossa meditação aqui de hoje à noite. Amém? Salmo 127, vamos acompanhar essa leitura, Nova Almeida atualizada. A palavra de Deus vai dizer assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre de seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém? Esse é o texto básico para a nossa meditação de hoje. E nós temos falado nesse mês sobre a família nas mãos de Deus. Cada encontro aqui tem sido palavra de Deus para nossas famílias, para a nossa casa, para os nossos filhos e para os nossos cônjuges. E hoje à noite, nós meditando nesse mesmo tema, nós vamos ver aqui hoje, dentro desse salmo, algumas lições para nós, ou melhor, alguns princípios bíblicos para a família. Quem quer ter a família nas mãos de Deus aí? Quem quer? Eu também quero, né? Mas sabe, é muito importante nós entendermos que há princípios bíblicos para viver a família. Há princípios que nós precisamos, não podemos abrir mão deles, para que nós possamos ter a nossa família nas mãos de Deus. E a gente vai aprender aqui que o primeiro princípio bíblico deste texto está no verso 1, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então o primeiro princípio bíblico aqui deste salmo é que Deus, não é? Deus é o edificador do lar. Deus precisa ser o edificador do lar. Se eu quiser a minha família nas mãos de Deus, eu preciso entender desse princípio. O salmista começa dizendo: se o Senhor não edificar a casa. O que significa edificar a casa? O que significa o Senhor edificar a casa? Significa que tudo aquilo que acontece na minha casa, no meu lar, é direcionado, é baseado na palavra de Deus. Significa que tudo aquilo que conduz a minha casa, tudo aquilo que conduz os meus filhos, são algo baseado no que a palavra de Deus vai dizer. Porque quando nós mesmos queremos edificar alguma coisa, pela nossa força, nós não conseguimos. Nós não conseguimos fazer sozinhos. Mas quando você, que é o sacerdote do lar, declara que a sua casa será edificada sempre pelo Senhor, as coisas vão mudar. Porque as decisões não serão minhas, as decisões não serão suas, não será da esposa, não será do esposo, mas será do Senhor. E quando fala de edificar, é construir mesmo. É começar a tirar aqueles tijolos que não estão de acordo com o que a palavra de Deus está dizendo, e começar a construir baseado naquilo que o Senhor traz para essa construção. Quando fala de edificar, é exatamente isso. Nós temos uma parábola no Novo Testamento que fala sobre as duas casas. Quem já leu, não é? Uma casa que foi edificada sobre a rocha e a outra que foi edificada sobre a areia. E é tão importante porque não importa se uma foi sobre a rocha ou sobre a areia, o fato é que elas foram edificadas no mesmo lugar. Essas duas casas foram edificadas no mesmo lugar. Mas sabe qual é a diferença? É a profundidade de cada uma. Eu me lembro que quando nós estávamos aqui sondando este solo para a construção, chegou aqui os profissionais e eles começaram a cavar. E eles cavavam, e conforme eles cavavam, subia qual era o produto que era depositado naquela altura. Então deu lá 3 metros, só deu areia.
4 metros só deu barro, né? E começou ali, a partir dos 5 metros, foi dando argila, e somente aos 13 metros teve rocha. Então, meus queridos, quando nós decidimos que Deus é o edificador da minha casa, Deus é o que edifica o meu lar, essa construção, ela começa por bases sólidas. Significa, quando o Senhor edifica a minha casa, é que eu vivo mais nessa profundidade. Quanto mais profundo eu vou encontrar essa rocha no solo, para edificar a minha casa, para plantar a minha casa. E hoje nós vivemos num tempo de muita superficialidade, onde não há leitura da Bíblia em casa, não há mais o culto doméstico, não há mais as orações em casa, em família. Eu sei que aqui, quem está aqui hoje, não acontece com você isso, né? Não é com você. Mas existem casas em que as pessoas só oram quando vem a igreja. Então o lar, a minha família nas mãos do Senhor, ela passa pela construção do grande edificador, aquele que edifica o meu lar. É quando a minha vida, a vida da minha família, está buscando essa profundidade. E quanto mais profundidade nós buscamos no Senhor, mais nós vamos encontrar essa rocha que é inabalável. Aquelas 2 casas, elas foram construídas no mesmo lugar. A diferença é que um aprofundou e o outro ficou na superfície. Então a minha família nas mãos de Deus, o salmista está dizendo, se o Senhor não edifica, cordão de 3 dobras, não se rompe. É Deus, eu, a esposa e Deus. É Deus no controle, no comando. Você quer ter tua casa abençoada? Você quer ter a tua família nas mãos de Deus? Comece a entender que a sua faculdade, que os seus conhecimentos, que a sua vida financeira não resolve o problema de uma casa edificada sobre a rocha que é o Senhor. E nós precisamos buscar isso, viver isso na nossa vida. Se o edificador não for o Senhor, nossos esforços serão em vão. Nós falamos aqui um dia desse, né, sobre Josué. E é interessante porque enquanto os filhos eles são pequenos, estão sob o nosso controle, é muito mais fácil de você conduzi-los. Depois você não tem mais essa responsabilidade. Mas enquanto está no nosso poder, então edificar a casa significa isso. Quais são então as nossas ações para que o Senhor seja o edificador do meu lar? Quais são as minhas ações? Primeiro, eu e o cônjuge buscar o Senhor. Senhor, toma conta da nossa casa. Tira todo o engano, tira todo o engodo. Traga uma transparência entre o cônjuge de uma maneira tão especial, porque o Senhor está no nosso meio. E a gente também começa então a ser intencionais com os nossos filhos. Por que nós trouxemos as crianças aqui hoje? Isso é uma bagunça, né? Mas eles estão aprendendo uma coisa muito especial. Que na igreja do Senhor tem uma coisa chamada batismo. E vai chegar um momento que eles vão entender esse processo. E eles passarão por essas águas batismais. Sejamos intencionais. Então, meu querido, hoje à noite, você que chegou aqui, o salmista vai nos ensinar em primeiro lugar que Deus, Ele precisa, Ele deve ser o edificador da nossa casa. Aquelas práticas que agradam o mundo tem que sair de dentro de casa. Ah, Senhor, eu quero a minha família nas mãos de Deus. Amém. Louvado seja Deus pelo teu desejo. Mas a Bíblia vai falar que a fé sem obras é morta. Não, eu creio que a minha família vai ser bênção, mas você não levanta um parafuso para isso acontecer. Então hoje à noite, você quer ter tua família nas mãos de Deus. Deixa Deus edificar a sua casa. Deixa Ele colocar uma construção sólida naquelas paredes que são de isopor. Que haja ali uma construção sólida feita pelo Senhor. Sabe, os nossos filhos, eles vão olhar para nós
E eles terão exemplo. Por quê? Porque nós estamos vivendo esse momento de profundidade com o Senhor, buscando essa construção na rocha que é o Senhor. Aqueles dois construtores, um começou a cavar, falou, não, tá bom agora, chega de profundidade. Meus queridos, tem coisa na nossa família, só vai acontecer no nosso joelho, na nossa oração. É só com lágrimas, é com clamor ao Senhor, é você se debruçar mesmo, colocar o rosto no chão e falar, Senhor, tenha misericórdia do meu filho, da minha filha, e começar a profetizar bênção, dizer que a tua família é abençoada, que seu filho é uma bênção. Meu irmão falou aqui hoje, que o desejo do coração dele é que seu filho seja um pastor, e assim nós devemos fazer, declarar bênção na vida dos nossos filhos. Então, meu querido, como deixar Deus ser o edificador da tua casa, da tua família? É viver essa profundidade. Viver essa profundidade onde Deus está nas decisões da nossa família, da nossa casa. Então hoje à noite aqui, você quer ter uma família nas mãos de Deus? Faça desta forma, deixa o Senhor construir. Aqui em casa mando eu, não manda nada. Deixa o Senhor mandar na sua casa. Deixa o Senhor tomar as decisões por você. Porque esse é o caminho. Então o salmista vai nos dar essa lição aqui. Ele vai nos trazer esse princípio bíblico, dizendo que Deus precisa ser o edificador. Enquanto eu achar que sou eu que resolvo, sou eu que faço as coisas da minha casa, eu estou trabalhando em vão, diz essa palavra. Por isso, hoje à noite, que você tenha esse compromisso com Deus. E hoje você vai declarar, Senhor, tem alguns tijolinhos lá em casa que são de isopor. Tem alguns tijolinhos lá em casa que são fraquinhos, se encostar ele já cai. Mas fala, Senhor, seja o Senhor o construtor da minha casa. E ele vai começar a colocar aqueles tijolos reforçados, aqueles tijolos que saíram agora mesmo da fornalha, estão fortalecidos, porque isso vai ser plantado no coração dos filhos de uma forma tão tremenda, que eles nunca vão se esquecer daquilo que Deus fez. A segunda lição, ou o segundo princípio bíblico que nós vamos aprender hoje à noite, está no verso 2. Quando ele diz assim, será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. O segundo princípio bíblico é que o trabalho deve ser realizado com discernimento. É isso mesmo. Nós precisamos de discernimento no nosso trabalho. O trabalho é muito importante. O salmista está dizendo que um dos princípios do lar é trabalhar, não é? A Bíblia vai falar que quem não trabalha é bom que não coma. 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 10. Mas sabe, o trabalho tem que ser feito com entendimento, com valorização adequada. Agora é lógico, né? Alguém pode ler esse texto e falar, não, aqui está dizendo que não precisa trabalhar. Não, não está dizendo isso. Está dizendo que o trabalho é um dos princípios da Bíblia para a família, para o lar. Olha, quem não casou ainda aí, fica esperto. Principalmente as meninas. Ah, pastor, olha que bênção que chegou na minha vida. Meu Deus, glória a Deus. Não é assim? A gente fala, olha que bênção que chegou. Cuidado. Veja se ele é trabalhador. Veja se ele tem um trabalho. Veja se ele é comprometido. O trabalho é muito importante no seio da família. A Bíblia vai dizer aqui, não é? O Senhor está dizendo através do salmista que será inútil levantar de madrugada, dormir tarde. Ele está falando aqui de tanto esforço, sem que o Senhor seja o edificador da sua casa. Ele está falando que o trabalho é muito importante. O trabalho não pode ser ignorado, não pode ser considerado irrelevante. Cadê o João Henrique? Está lá, né?
O João Henrique estava pregando aqui, ele falou, olha, eu estou orando pelos namorados das minhas filhas. Ele disse, não precisa ser bonito, pode até ser feio, tem que ser trabalhador. Acho que ele exagerou um pouco, né? Porque tem uns caras feios, né, irmão? Tem, não tem? Tem uns caras que é difícil ver, viu? Mas sabe, o trabalho é muito importante, mas tem que ser com discernimento, sabe por quê? Porque às vezes nós mergulhamos tanto no trabalho, nós corremos tanto, fazemos e acontecemos e deixamos a nossa família de lado. Às vezes nós nos esforçamos tanto, não é? E a família fica do lado, você não tem tempo para com a família. Então o trabalho não pode ser ignorado, mas o trabalho não pode tomar o lugar das prioridades da família. Tem que ter aquele dia para sair com a família, para ir tomar um sorvete ali na esquina. Eu me lembro que o Eliseu está aqui, né? Não deixa eu mentir. A gente trabalhava lá na roça. Que bom que o Genivaldo não está aqui hoje, né? Aliás, eu quero pedir para o pessoal do som, quando o Genivaldo estiver aqui, dá um microfone para ele ajudar a gente a pregar, tá bom? Ele quer pregar junto, né? Deixa ele. Mas eu me lembro lá na roça, né, Eliseu, que a gente trabalhava a semana inteira. A gente corria a semana inteira, e aí a gente trabalhava com as pessoas, ganhava um dinheirinho ali, meu pai ia lá, acertava tudo, não passava dinheiro pela nossa mão, né? Mas ele dava uns troquinhos para a gente, olha, isso aqui é para vocês tomar um sorvete. Então naquele sábado a gente saía para tomar um sorvetinho. O nosso sábado era esse momento de lazer. Nosso lazer era ir à igreja e tomar um sorvetinho ali, um sorvetinho, aquele água com açúcar, né? Quem já tomou água com açúcar? Era isso, congelado, né? Era assim que se fazia. Mas sabe, o trabalho é importante, mas eu não posso priorizar, não posso comprometer algo que comprometa a minha vida familiar. Então, ele diz aqui, olha, cuidado com essa questão do trabalho. É inútil você se matar para trabalhar, porque Deus é que dá. Às vezes nós achamos que quanto mais nós trabalhamos, mais nós vamos conseguir. Mas quem dá é Deus. Deus é quem dá a prosperidade para todos nós. O texto aqui está dizendo, enquanto você dorme, Deus te dá. Olha que coisa tremenda. Enquanto você dorme, Deus está trabalhando por você. É isso que o texto está falando. Então o trabalho não pode tomar a prioridade da nossa vida. Eclesiastes capítulo 4, verso 3, vai dizer assim: melhor é um punhado de descanso de que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. O trabalho é muito importante. Mas sabe, entenda, você deve trabalhar sim, mas é Deus quem prospera as nossas mãos. Não é o tanto que eu corro, às vezes nós confundimos isso. É o tanto que eu corro, não. É Deus que dá, enquanto nós dormimos, Ele dá. E nas nossas orações nós temos que falar isso para Ele: Senhor, hoje eu estou cansado. Eu corri atrás hoje, não consegui nada. Mas o Senhor diz na sua palavra que o Senhor dá enquanto a gente dorme. Sabe o que vai acontecer? Olha o que eu creio. Enquanto eu estou dormindo, Deus está assinando contrato. Deus está assinando documentos. Deus está preparando pessoas para nos abençoar no dia seguinte, no mês seguinte. É assim que Deus faz. Deus é esse Deus tremendo. Eu me lembro que na nossa família nós trabalhávamos na roça, mas chegava no final de semana, a gente tirava para o tempo da igreja. A gente não tinha nada, né? Mas a gente tinha o pão de cada dia, e era isso que meu pai se importava. Meu pai se importava com duas coisas: o pão na nossa mesa e a obra de Deus. Esse era o coração dele, e ele se esforçava para isso. Então, se o pão está na mesa, amém, vamos fazer a obra de Deus acontecer. Era assim que ele fazia, eram as coisas que preocupavam a sua vida. Mas sabe, ele não deixava de ter aquele tempo para a gente descansar. A gente tinha aquele momento, aquele dia. Olha, hoje não vamos trabalhar. Era assim. Então, meus queridos, a minha pergunta é:
Como tem sido o seu trabalho? Você tem se preocupado tanto e acumular tantas coisas de uma forma desenfreada? Mas você tem dado prioridade para a tua família, para a tua casa? É assim que a palavra vai dizer, que o trabalho é importante, mas tenha discernimento. Sabe o que quer dizer? Tem um tempo do seu trabalho, mas tem um tempo de se colocar na casa de Deus, na presença de Deus, de fazer a obra de Deus acontecer. É assim que acontece. Nós trabalhávamos bastante, mas o nosso pai nunca deixou de fazer a obra de Deus por causa do trabalho. Nunca deixou. Nós somos provas disso, eu e Eliseu que está aqui. Nunca deixou. Então, meus queridos, o trabalho é algo importante. Precisamos aprender a desfrutar do nosso trabalho. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 5, no verso 18. Eis o que eu vi. O escritor aqui, destinado a Salomão, dizendo: boa e bela coisa é comer e beber e desfrutar do que conseguiu de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida, que Deus lhe deu. Porque essa é a nossa porção. A gente tem que correr atrás, tem que buscar ter uma vida melhor, ter uma casa boa, ter um carro bom. É importante, tudo isso é muito importante. Mas precisamos aprender a desfrutar daquilo que Deus tem nos dado. Por isso, meu querido, hoje à noite, a minha pergunta é: como tem sido o seu trabalho? Tem tomado todo o tempo da sua família? Peça a Deus discernimento. Deus, me ajude a saber lidar com o meu trabalho. Não é? Me ajude a entender esse processo, o que é prioridade na minha vida. Quais são os momentos de trabalho, quais são os momentos de lazer que eu preciso ter. Mesmo aqui na igreja, meus irmãos, eu falo para os nossos líderes: tenha o seu tempo de descanso. Não é? Você trabalha aqui, tenha o seu tempo de descanso. Tire o final de semana, vai descansar, porque é muito importante. Então o princípio da palavra de Deus é que o trabalho, ele precisa ser vivido com discernimento. Amém? Terceira lição desse salmo está nos versos 3 e 4. Diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Olha, a terceira lição é que os filhos, eles devem ser forjados para a vida. Se eu quero a minha família nas mãos de Deus, o salmista está dizendo aqui que um dos princípios da palavra de Deus é que eu preciso forjar os meus filhos para a vida que eles terão. O texto vai dizer que eles são como flechas. Os filhos, eles são herança. O que é uma herança? É algo que você recebeu gratuitamente. Mas eles devem ser preparados como flecha. Como se prepara uma flecha, não é? A pessoa vai lá naquela madeira que se faz a flecha, prepara, faz, acontece, deixa ela prontinha. Ela vai ficar afiadinha para o propósito, não é assim? Os guerreiros daquele período usavam ainda as flechas. E uma flecha, ela tinha toda essa preparação, porque chegaria um momento que o arco seria retesado e essa flecha seria lançada. É tão importante nós entendermos isso na nossa família, na nossa casa. Não é? Nós precisamos ser cuidados, os nossos filhos precisam ser cuidados como flechas, preparados para serem lançadas. E interessante porque a primeira forja na nossa casa, os filhos, ela precisa ser na vida espiritual. Se você não ensinar a palavra de Deus para os seus filhos, você poderá forjá-los em outras áreas, mas será deficitário. Porque a primeira forja é na vida espiritual. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 6, dos versos 6 a 9, diz assim: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcarás a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Olha o ensinamento que o Senhor passou para Moisés
que ele informasse o seu povo como os filhos deveriam ser forjados. Em primeiro lugar, a forja espiritual, o conhecimento da palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor. Então ele vai dizer, olha, quando você vai inculcar a seus filhos, e delas falarás andando, sentado, andando, caminhando, trabalhando, levantando, dormindo. Era isso. E os judeus, eles então usavam aqueles fractérios, né? Aquelas fitas que amarravam nos pulsos, tinha aquelas caixinhas que amarravam aqui no cabelo, que vinha aqui entre os olhos, e cada um dessas caixinhas, dessas fitas, tinha um texto da palavra de Deus. A pessoa não esquecia. A criança, ela tinha aquele fitilho, ela sabia o que estava escrito ali. Nos umbrais da casa, das portas, eu falei um dia desse aqui, que muitas vezes nós entramos na casa dos filhos dos crentes. Eu sei que aqui não tem, quem está aqui nunca passou por isso, tá bom, meus irmãos? Não é o seu caso. Mas, quem que está lá no quarto dos filhos? Quem é o herói que está lá? Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não tem um versículo bíblico. Nos umbrais das portas, eles escreviam um texto da palavra de Deus. Então a forja é espiritual. Eu falei aqui para vocês várias vezes. E meu irmão está aqui para confirmar hoje. Algo que nosso pai nos ensinava em todos os dias. Nosso pai se preocupava em nos forjar na vida espiritual. Ele nos ensinava. Eu falei aqui, né? Contei aqui, Eliseu, que na hora do almoço lá em casa, na hora da janta, na hora do café, a gente com aquela fome, com aquela vontade de já aproveitar, né? Não podia. Antes que o nosso pai pegasse a Bíblia, e normalmente ele lavava o rosto, penteava o cabelo, daí ele pegava a Bíblia. Lembra disso? Lavava, aí começava a pentear o cabelo, daí ele vinha. Tinha que esperar fazer esse ritual. E ele vinha com a Bíblia, e às vezes era um salmo, ele lia aquele salmo, ele orava com a gente. Sabe, nosso pai, ele não nos deu uma profissão. Ele não nos ensinou a profissão. Mas ele nos ensinou na forja espiritual. Ele colocou a palavra, ele inculcou em nós a palavra de Deus. Nós podemos tomar o caminho que quisermos, mas nós não temos o direito de dizer que não fomos forjados na vida espiritual. Não temos o direito. Porque era dessa forma. Era isso que ele fazia. No caminhar, às vezes no trabalho, ele falava da palavra. Lá na hora do almoço, na roça, ele falava da palavra. Mas sabe, é muito importante também que a gente possa forjar os nossos filhos nos desafios cotidianos. Olha o que diz Provérbios, capítulo 22, do verso 6. Ensina a criança no caminho que deve andar ainda quando for velho, não se desviará. Na outra versão, não se esquecerá. Sabe, essa forja é muito importante. Aqui, ele não está falando somente no que refere, Provérbios não está falando somente no que refere a palavra de Deus. Ele está falando, ensine a família ou a criança no caminho. É caminhando, andando, ensine no caminho. É forjar para o cotidiano. Em todas as áreas, forjar nos nossos filhos, ensinar o caminho que deve andar, o trabalho, a educação, respeito. Todas essas coisas precisam ser ensinadas. Então, forjar o filho, preparar o filho. Não é? E voltando um pouquinho, na forja espiritual, ensine os seus filhos a ouvir as músicas que falam da palavra de Deus. Mostre aos seus filhos quem são seus heróis. Não é? Hoje tem muito isso. Quem é o seu herói? Ah, é um fulano de tal. Tem muito isso, né? A gente não sabia o que era isso lá na roça, porque a gente não tinha televisão. O nosso herói é nosso pai mesmo, né? Mas, sabe, e nós aprendemos que nossos heróis passaram a ser Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Era isso que nós aprendíamos. Esses eram os nossos heróis. E é interessante porque em casa, os mais velhos, eles sempre devem ajudar os mais novos. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente vai a uma casa que não tem aqui, não é de vocês, que os filhos não fazem nada, não ajudam em nada, não lavam uma louça, não arrumam uma cama,
Irmão, você vai forjar o teu filho como? A tua filha vai chegar num casamento sem saber esquentar uma água, né? O seu filho não vai saber trabalhar. Irmãos, nós precisamos forjar os nossos filhos. Eles são flechas, eles serão lançados uma hora. Sabe, um dia eu escutei uma mãe, ela disse: não, pastor, tadinho, está trabalhando muito, está muito pesado. Que isso, meu marmanjo, deixa eu trabalhar. Sabe o que o pai fazia com a gente? Levava a gente para a roça, dava uma enxada grande, não dava, Eliseu? Era uma enxada duas caras. E a gente ia, o nome da enxada era duas caras, a marca, né? E a gente ia trabalhar, a gente era criança. E a gente estava lá. Nós estávamos sendo forjados no nosso cotidiano. Precisamos ensinar os nossos filhos. Receber tarefas diárias. Nós precisamos ensinar. Eu me lembro que meu pai dava uma tarefa para a gente lá na roça, capim do café. Ele falava: olha, na hora que vocês terminarem essa rua aqui, vocês podem ir para casa. Meu irmão, a gente se matava. Rapaz, e o tempo ia passando, e a hora passando, você não terminava a tarefa. Quando terminava, já era 5 horas. Já tinha ido o dia. Né? Mas sabe, essas tarefas, eu me lembro que nós tivemos uma célula um dia desse, lá na casa do Weber, né? O Weber está ali com a Thaís, lá na empresa deles, centro de São José. E terminou a célula, o pessoal passou um momento de lanche, de repente tinha uma menininha lavando lá a louça. Era a Kemi, né? Ainda o Davi está aí? Tá lá, Davi está lá em cima, aquele está aqui. Nossa, a Kemi é magrinha, sabe? A menininha frágilzinha. E ela lá, ó, lavando a louça. Então, forjar os filhos é ensinar o cotidiano para eles. Deixa seu filho trabalhar, deixa sua filha trabalhar, ensina o trabalho para eles. É tão importante isso, sermos forjados, né, para tal. Nós lá em casa tínhamos tarefas. Uma das tarefas nossas, o Eliseu lembra, era buscar lenha. Lembra, Eliseu? Então o que acontecia? A gente tinha aquele fogão a lenha, só tinha fogão a lenha. Começava a acabar a lenha, você tinha que arrumar a lenha seca para deixar ali. Então ia nós, ó, hoje, quem vai buscar lenha? Hoje é dia de fulano e ciclano. Eu me lembro do dia que eu fui buscar uma lenha, talvez o Eliseu não lembre, porque ele era muito criança. Mas ele estava junto. E a gente achou um toco lá no meio do mato, laçamos aquele toco, vamos derrubar. E nós saímos puxando. E aquele toco era na minha cabeça, né? A minha cabeça não era difícil de acertar, né, irmãos? É grande, não é fácil, né? E eu levei uma tocada na cabeça que eu desmaiei. Mas sabe, as crianças, nós tínhamos esses compromissos. Uma das coisas que nós fazíamos, vamos aproveitar que meu irmão está aqui, hoje eu vou falar. Uma outra tarefa nossa era apartar os bezerros, porque nós tinha que separar os bezerros das vacas para tirar o leite. 3 horas da tarde. Hoje é o dia do Isaac separar os bezerros. Hoje é o dia, o Eliseu, o Isaac, ou a Sara, ou e os outros lá, né? Cada dia tem que separar os bezerros. E nós íamos lá, tinha essa tarefa de separar, guardar os bezerros. Mas sabe, é interessante porque o meu irmão que está aqui, o Eliseu, muitas vezes ele tinha dó dos bezerros. Ele dizia: não, eu tenho dó dos bezerros, vão ficar a noite inteira sem mamar. Ele lá e soltava os bezerros. E no outro dia cedo meu pai ia tirar o leite, não tinha leite, os bezerros tinham mamado tudo. Mas entende? Nós tínhamos tarefas a fazer, né? Cortar a lenha, separar os bezerros, levar o almoço para a roça. Às vezes estavam todos lá os adultos trabalhando e os mais novos iam buscar almoço em casa. Aquela marmitada tinha que levar, né? E hoje o Eliseu se lascou, porque eu vou falar mais uma, né? Irmãos, o Eliseu, ele tinha uma coisa interessante. Ele ia levar as marmitas, chegava lá numa altura, ele parava, começava a abrir as marmitas. Se tinha 2 pedaços, ele pegava um. Mas o problema é que ele não arrumava o lugar que estava amassadinho ali, né? Quando a pessoa abria, não, mas peraí, tinha carne aqui. Era assim, mas eram as tarefas, tinha que levar a comida para a roça, embora comesse no meio do caminho, né? Deixasse os irmãos lá.
nervosos, né? É tão interessante essas coisas. Eu nem sabia que o Eliseu estaria aqui hoje, mas isso está aqui escrito no meu sermão. Eu escrevi quinta-feira passada para falar hoje, né? Então, meus queridos, mas para encerrar essa parte, para dizer o seguinte: forge os seus filhos. Forge os seus filhos e filhas. Ensine, porque vai chegar o momento que você vai lançá-los. Eles serão lançados como flechas. E muito do que eles serão na vida deles vai depender da sua forja, de como você ensinou o valor do trabalho, o valor da família, o valor da responsabilidade, o valor do respeito aos pais. É tão interessante isso, o respeito. Nós estamos numa fase que o nosso pai só olhava para nós. Pronto, a gente já murchava. O ombrinho já ficava caído, porque sabia, vai dar ruim depois, né? Mas hoje está tão diferente. Mas mesmo assim não desista, continue dizendo, né, para os seus filhos o que eles devem fazer. Nós somos de uma geração que nós não tínhamos tanta intimidade com nossos pais. A gente não podia brincar muito com o pai não, meus irmãos, né? O único que brincava com o nosso pai depois era o Eliseu. O Eliseu na idade adulta, meu pai tinha uma orelha bem grande, mas era uma chapada assim, sabe? Irmãos, eu não tinha coragem. O Eliseu chegava perto dele: pai, posso usar o telefone? Era o único, nós não tínhamos coragem, né? Mas, sabe, o nosso pai, ele nos forjou, ele nos ensinou o que tinha de melhor, que é a palavra de Deus. E Deus nos abençoe. Eu quero encerrar essa palavra dizendo para você o seguinte: Deus é o construtor do seu lar. Essa é a pergunta. Deus é o construtor do seu lar. Como saber se suas decisões são pautadas na palavra de Deus? Cuide para que seus esforços não sejam em vão. Mas declare hoje: Senhor, pode construir a minha casa, pode reconstruir. Se quiser derrubar essa, faz outra, né? Não é mudar de família não, é abençoar essa casa, tirar o que é ruim, colocar o que é bom do Senhor, porque nós podemos declarar como Josué: eu e minha casa servimos ao Senhor. Podemos dizer isso. Terceiro e segundo lugar, para encerrar, você consegue conciliar seu trabalho com os momentos de lazer com a sua família? Qual é a nota que sua família lhe daria nesse quesito? Qual seria? Qual seria a nota que a sua família vai te dar? Se você perguntasse para o seu filho, para a sua filha, para a sua esposa, como você lida com o trabalho? Alguns vão dizer: ó, pastor, ele está precisando trabalhar mais, né? Tem alguns que precisam trabalhar mais, mas tem um que precisa trabalhar menos, né? Cuidar desse momento especial em família. Terceira e última observação das nossas considerações finais: você tem sido intencional com seus filhos na forja que eles precisam para a vida? Se você perguntasse para os seus filhos aqui hoje, eles teriam essas lembranças de momentos de aprendizado? Nós temos muitos. Nós temos muitos momentos que ficou na nossa mente de aprendizado. E muitos deles, nosso pai aparecia com um rabo de tatu. Quem sabe o que é um rabo de tatu, né? Uma cinta bem pesada. Mas eram momentos que nós estávamos aprendendo, estávamos sendo forjados. Eu não estou dizendo para você bater nos seus filhos. Eu estou dizendo para você forjá-los. A minha família nas mãos de Deus. Eu quero orar nesse tempo. Nessa oração, eu queria muito que você colocasse aquilo que Deus falou com você aqui hoje. Qual é a área da sua vida que Deus falou mais com você aqui hoje? Esses princípios, Ele como construtor da nossa casa, o trabalho sendo feito com discernimento e a forja que precisamos passar aos nossos filhos, que você coloque diante de Deus e fala: Senhor, eu quero a minha família nas mãos de Deus. Eu não serei omisso com os meus filhos.
Eu não serei omisso com os meus filhos, eu serei intencionais com os meus filhos. E que a gente possa dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Vamos ficar de pé para essa oração. Sabe, eu quero fazer 2 convites aqui hoje à noite, 2 apelos. O primeiro apelo é: se você está aqui, você ainda não tem um compromisso com Jesus. Se Jesus ainda, o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, não é ainda o Senhor da tua casa, dá uma confusão lá. Ele precisa entrar lá. Então a primeira coisa a se fazer é receber Jesus como Salvador. Há alguém aqui que não fez um compromisso com Jesus ainda, falando assim: Senhor, eu quero que o Senhor seja o dono da minha casa. Eu quero que o Senhor seja o construtor da minha casa. Tem alguém que ainda não recebeu Jesus como Salvador e quer convidá-lo para ser o edificador da tua casa? Alguém aqui? Levanta sua mão, quero reconhecer. Alguém que quer entregar sua vida para Jesus aqui hoje à noite? Alguém? Esse é um compromisso. Se você não fez ainda, precisa fazer. É em vão trabalhos que edificam, se não for o Senhor. Alguém? Se não há, que Deus te abençoe. Mas o segundo convite: nós já somos crentes em Jesus, já servimos ao Senhor, mas sabe, tem umas brechas ainda nas paredes da nossa casa, nessa construção. Tem coisa que acontece lá que ainda não agrada ao Senhor. Mas você tem uma decisão de falar assim: eu quero o Senhor como Senhor da minha casa, o meu construtor. Eu quero que você coloque o teu coração diante de Deus. Amém. Se o Senhor falou com você nisso, faça essa oração agora. Você pode fechar seus olhos? Esse segundo convite eu não vou pedir para você se manifestar, mas não seja negligente se o Espírito Santo falou com você hoje à noite aqui. Quem está construindo a sua casa? O que está sendo construído no coração dos seus filhos e filhas? Vamos orar juntos? Feche os seus olhos. Coloca a tua casa, a tua família agora diante de Deus. Fala: Senhor, eu quero a minha família nas mãos de Deus. Amém. Mas eu quero viver esses princípios que o Senhor nos ensinou hoje à noite. Oremos juntos. Querido Deus, louvamos o teu nome nessa noite. Obrigado por essa palavra que foi ministrada. Ela não é minha, ela é tua. Ela pertence ao Senhor. E eu creio, em plena certeza, que o Senhor tem falado aos corações hoje à noite aqui. Amém. Porque não sou eu que falo, é o Senhor que fala. Por isso, Deus, aquelas famílias que precisam colocar o Senhor como construtor, aquelas paredes que precisam ser reconstruídas, que seja o Senhor esse construtor. Senhor, ouve a oração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Eu coloco a vida de cada pai, cada mãe, cada filho e cada filha hoje à noite aqui. E nós queremos a nossa família nas tuas mãos. Por isso, Deus, nos ajude a viver todos os dias na profundidade com o Senhor, firmados na rocha que é o Senhor. Nos dê o discernimento necessário, Pai, para o nosso trabalho, Senhor. Nos ensine a forjar os nossos filhos, Pai querido, na tua palavra, na vida espiritual, na vida profissional. Senhor, nos ensinos, na educação, Senhor, em nome de Jesus. Que nós tenhamos famílias abençoadas pelo Senhor, e que nós possamos declarar como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Faz isso, Deus. Faz isso pelo amor do teu nome. É o que eu oro hoje à noite, em nome de Jesus. Yeah.
de hoje à noite. Nós queremos agradecer de coração todos vocês que nos visitaram pela primeira vez. E dizer que as portas dessa igreja estão abertas. Nós temos os nossos cultos aqui, as nossas reuniões. Quarta-feira, culto da Vitória, 19h30. Sexta-feira, culto dos adolescentes. Sábado, dos jovens. Domingo pela manhã, nosso culto. Domingo à noite, né? Nosso segundo culto. Então você é muito bem-vindo aqui na nossa igreja. Tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Agradecer mais uma vez ali o Ari e a Elaine, né, que estão conosco hoje. O meu irmão também, mais uma vez, né, que estiveram com a gente. Que Deus abençoe grandemente a vida deles. E todos vocês que estão pela segunda, pela terceira. Nós falamos o que sempre? Chegou a segunda, a terceira, já é de casa, né? Que maravilha. Amém? Estenda suas mãos para cá. Que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo e o grande amor de Deus o Pai continue na vida dos meus irmãos aqui presentes em toda essa semana, aqueles que estão em casa, nas redes sociais e com todo o povo de Deus em toda a terra. Deus te abençoe. Final de noite abençoado e uma semana de vitórias. Vai na